a primeira questão assim, é focar nos interesses e não nas posições. Entender o interesse do outro, ou qual é a necessidade do outro, ela é elementar para que todos saiam da mesa. E veja, a negociação adequada é qual? Aquela que todos saem da mesa satisfeitos. Ah, William, mas peraí, como isso é possível? É esse o modelo sustentável, é isso que vai fazer as pessoas voltarem a negociar, vai fazer elas voltarem a continuar a negociar e estabelecer relações que sejam duradouras. Vou dar um exemplo super simples, tá? E aí agora vocês vão conseguir entender isso bem. 2 filhas brigando por causa de uma laranja e o pai assistindo a briga. Então as duas querendo a mesma laranja, só tem uma laranja para dividir para as duas. E aí, tá lá naquela discussão, porque a laranja, eu quero a laranja, eu preciso da laranja, não, mas eu preciso mais, eu quero mais a laranja, me dá a laranja, eu quero a laranja. E aí o pai pega e fala assim, então, tá fácil de resolver. Vai lá, pega uma faca na cozinha, entregou a faca pra alma e falou assim, ó, você corta, mas preste atenção em como que você vai cortar essa laranja ao meio, porque quem vai escolher o primeiro pedaço é a sua irmã. Então, se você corta uma laranja, meio que uma banda maior, uma banda menor, sua irmã vai escolher o primeiro, sua irmã vai pegar a banda maior. A primeira filha pegou, descascou a metade dela e chupou a laranja. A segunda filha pegou a metade da laranja dela e raspou só a casca para jogar em cima de um bolo. Uma só queria a casca. Ela queria as raspas da casca da laranja para jogar em cima do bolo. E a outra queria chupar. Se as duas tivessem ido para necessidade, para necessidade não, desculpa, focado nos interesses, focado não nas posições. E disso, não, mas eu só quero a casca, e a outra, não, eu quero chupar a laranja do meio, as duas teriam ficado com uma laranja inteira. Uma teria muito mais raspa e a outra teria uma laranja muito inteira para chupar. Né? Agora a gente só consegue resolver isso se há disposição em conversar. Para entender os interesses, eu preciso aprender a ouvir. Empaticamente. E aí é isso que eu ia falar, assim, às vezes a gente fala assim, mas aí eu vou entender o lado do outro e o outro não vai me entender. Existe um princípiozinho de relacionamento chamado reciprocidade. Essa palavrinha mágica, ela realmente faz mágica. Então, o que é? Reciprocidade. A partir do momento que você se dispõe a ouvir o outro, é muito mais fácil o outro te ouvir. É muito mais fácil o outro querer entender o seu interesse. Se você já chega na negociação querendo entender o interesse do outro, disposto a ouvir de forma empática, é muito mais fácil ele também se dispor a ouvir o seu interesse, a ouvir a sua necessidade. Agora, se você chega de voadora, armando um muro, com um cacetete na mão e um escudo, meu amigo, saiba que a reciprocidade nesse caso também se aplica. Vai vir de lá muito soco, bateu, muito levou, né? Focar em interesses, não em posições. Esse é um princípio. O princípio dessa negociação de Harvard, que essa negociação ganha-ganha, é separe as pessoas dos problemas. Aí uma coisa muito difícil que normalmente a gente não consegue fazer. Na hora que a gente tem uma demanda, que eu tô com uma demanda e o outro lá tá com outra demanda, a gente não consegue muitas vezes separar problema de pessoas. A gente, né, tende a colocar tudo no mesmo saco e a gente começa a atacar as pessoas em vez de atacar o problema que você quer resolver. Ou seja, atacar a negociação que você precisa, a demanda que você precisa fazer. E por que inteligência emocional é muito importante para a negociação? Justamente por causa disso. Se você não sai das pessoas, desse foco nas pessoas e vai para o foco na solução e vai para o foco no problema onde você quer chegar, se você não tem essa inteligência emocional para fazer essa distinção, você nunca vai saber negociar bem. Tá? Você tá precisando negociar com sua esposa sobre se a gente compra um carro, se a gente troca os móveis, né? Se você fica com aquele olhar em relação a ela, sempre acusando ela de coisas do passado, sempre trazendo questões dela pessoais que nada tem a ver com o fato objetivo de comprar carro ou comprar móveis, adivinha, vocês não vão sair do lugar, vocês vão continuar numa guerra de braço, numa queda de braço e não vão conseguir negociar. De fato, a disposição em sentar, primeiro princípio, e aplicar esse primeiro princípio, que é separar pessoas do problema, né? A gente não tá aqui eu contra a Tiara, a gente vai resolver uma questão em casa, familiar. Não sou eu contra a Tiara. Eu e Tiara contra o problema. Essa é a questão. Somos nós dois atacando um problema. Se eu entendo que sou eu e ela atacando um problema, pô, bacana, a gente separou. Tiara não é minha oponente. Tiara é minha aliada. A gente tem uma aliança. Isso vale para qualquer pessoa, né? Vale para qualquer pessoa.
Então, enfim, nessa questão do primeiro princípio, então seria os dois contra o problema. Beleza? Vamos lá, segue. Exatamente. O segundo é focar nos interesses e não nas posições. Às vezes o que acontece é que a gente tem um interesse, tem uma necessidade, uma demanda, é o que eu quero atingir. E o outro tem um outro interesse, uma outra necessidade, é o que ela quer atingir. Só que quando a gente senta para negociar, quando a gente está na negociação, a gente se esquece dos interesses e só foca na posição de que, mas eu não quero abrir mão de nada. Mas eu não quero, eu quero continuar nessa minha posição, eu quero que você respeite a minha posição. Você fica tão focado na posição que você perde o interesse. Às vezes uma solução que poderia ser muito fácil de se chegar para atender o interesse dos dois, vocês não chegam porque vocês ficam focados na posição, em questões circunstanciais que não são verdadeiramente o âmago da questão, o âmago da negociação. Então a lógica é, qual é o interesse? E como é que a gente descobre o interesse, gente? Como é que eu descubro o interesse do outro? Você senta às vezes para negociar sabendo do seu interesse, mas você não tem a mínima noção de qual é o interesse do outro. E talvez se você fizesse uma coisinha mágica, uma mágicazinha de perguntar o que o outro deseja, perguntar por que aquela necessidade do outro é importante para ele, você conseguiria achar uma solução que você atenderia as duas necessidades. Igual o caso das irmãs. Se elas tivessem tido o mínimo de sensibilidade de perguntar uma para outra, pra que você quer laranja? Elas teriam descoberto, eu só quero para colocar raspa, e a outra, não, eu quero chupar a laranja. Não, então beleza, eu uso as raspas, depois você chupa a laranja. E elas teriam chegado sem conflito.